Opa, Nenilton, tudo certo? Dando continuidade, agora esse vídeo vai ser específico sobre a base controle geral, beleza? Então, de novo, né? Só sendo repetitivo, mas só para reforçar. O pessoal das casas vão digitar as informações normais aqui e vão enviar para cá. Conforme eles vão enviando, as informações de receita e despesa vão vir para cá, de forma aleatória, não tem problema, tá? Vai ter casa da província aqui, província lá embaixo, no dia X, no dia Y. Não, o objetivo aqui não é ter coerência de data, nada disso. É vir a informação correta. Então não tem problema vir fora da ordem, beleza? Quem tem que garantir que a informação esteja correta é o pessoal das casas. Porque pode ser que o Eugênio esteja lançando uma informação hoje e amanhã alguém manda informação de ontem, então vai ficar descolado essa questão aqui. Mas aqui, quem vai ser responsável por essa planilha geral não precisa mexer em nada da ordem, não filtra, não faz nada. Apenas recebe as informações. A única questão que pode ser que a pessoa tem que alterar aqui é conforme eu mencionei no vídeo anterior, se a pessoa acabou enviando e o número mudou, tá? Então, por exemplo, pessoal da contabilidade, aquele número 240 da despesa de depreciação aqui da casa de província, não é 240, é 220. Altera aí para mim. Porque se a pessoa enviar, não vai alterar. Vem aqui e altera para 220. Não tem problema. Tá? Mas tem que ter essa comunicação. A única alteração, caso tenha que fazer, é isso. Claro que também, né? Não era depreciação, era outro código. Também pode ser alterado. Tá? Tudo pode ser alterado aqui. Mas com esse cuidado para que realmente seja validado com a origem, beleza? Então aqui só recebe as informações, aqui é a base geral. Nesse controle geral, além do lançamento dos casas, que vem de forma automática, nós temos algumas outras guias aqui, tá? Cadastro das casas, cadastro das contas, fluxo de caixa e relatório mensal. Cadastro das casas nada mais é do que o cadastro delas mesmas, tá? Eu já deixei aqui as 11, beleza? Aqui tem que, obviamente, contemplar e, na verdade, atualizar aqui o nome do padre, CNPJ, cidade, enfim, isso aqui é só para ter esse cadastro geral. O mais importante aqui é o quê? É isso vinculado com o saldo inicial, tá? Então, essa planilha aqui, ela vai, o intuito dela é controle financeiro, beleza? Então, qual que é a minha orientação, Nilton? Esse vídeo agora, eu estou gravando ele dia 22/4. A minha orientação é começar a utilizar essa planilha, inclusive os lançamentos aqui das casas, a partir do dia 1º/5, tá? Ou seja, para a gente começar, vocês começarem a lançar a planilha em um mês específico, para você ter o fecha de abril, tá? O que significa isso? Você, aqui na planilha gerenciadora, cada casa aqui, você vai startar o financeiro delas a partir de um valor inicial, tá? Então, por que eu falei do mês 5? Você vai vir colocar que o saldo anterior, vamos supor que abril, eu fechei em caixa de cada empresa, esses valores aqui. Isso aqui vai ser só uma vez, tá? É um saldo inicial, para startar. Você colocando que o saldo fecha do mês 4 foi 1.500 de caixa na província, 1.265 em outra casa e assim por diante. Saldo em caixa. Quanto que eu tenho? Como que eu vou começar o mês de maio, né? Nada mais é do que aquele saldo anterior que você já tem normalmente. Então, orientação. Aqui começa a digitar a partir do dia 1º/5, despesa e receita, todas as casas. E aqui no controle geral você coloca a data do saldo inicial, 30/4. É isso aqui. Ó. Isso aqui vai determinar o quê? A partir dos movimentos do dia 1º/5, entrou, vamos supor que eu tive uma receita de 1.000, 1º/5. Né? Ele começa a contar 1.000 mais os 1.500, se foi da casa província. E assim por diante, é o start inicial. Tá? Então, orientação 30/4 e você coloca aqui os valores atualizados. Beleza? É só isso para você ter esse start. Então, aqui não muda, acho que fica legal startar, pensando nesse período do mês, startar a planilha, os lançamentos das casas a partir do dia 1º. Beleza? Aí eu tenho uma guia aqui chamada Cadastro das Contas. Da onde eu peguei isso aqui? Por que eu já terminei a planilha antes de você me passar o detalhamento? Eu coletei todas essas informações aqui, ó, de receita e despesas, daquela sua base aqui, ó. Você me enviou um manual, né, com todas as contas.
Então eu peguei todas as receitas, 100%, independente de onde está vinculado. Eu sei que aqui ó, tem província, está tudo já vinculado aqui. Mas eu trouxe num formato diferente. Eu trouxe 100% disso, cadastrei aqui, beleza? Receitas e despesas. E sempre com a flexibilidade caso surja mais, beleza? Então nunca vai estar fixo. Eu deixei aqui um espaço ó, de pelo menos mais umas 30 opções de receitas. Vamos supor que a contabilidade lá falou, ó, agora tem a conta lá 999, que é tal. E é receita. Você vem aqui e cadastra, tá? O mesmo para as despesas. As despesas tem um monte, né? Ó, deixa eu até apagar esse 1 aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, que aqui eu não estou enxergando, mas eu tenho mais 91 possibilidades aqui de cadastro. No total, 600, ali tá somando, mas eu tenho 600 possibilidades. Enfim, tudo isso aqui que já está aqui de despesa é tudo que está aqui. Mas eu deixei mais um monte de espaço aqui, caso tenha mais, beleza? Flexibilidade. O que eu fiz aqui que ficou bem legal? A minha ideia inicialmente era ter um fluxo de caixa para casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e assim por diante. Mas, como eu trouxe 100% das informações aqui, eu consegui fazer tudo em um fluxo de caixa só, onde você vai filtrar qual a casa que você quer e ele vai fazer isso de forma dinâmica. Olha que interessante. Então, isso aqui são cadastros, tá? Cadastro de contas, já está tudo aqui, não precisa mexer, a não ser que tenha mais. E cadastro das casas. Isso aqui é o coração da planilha, que são as bases que o pessoal vai digitando em cada local, tá joia? Isso aqui, obviamente, tá, Nenilton? Esses códigos aqui, eles têm que estar coerentes com isso aqui, beleza? Então, eles têm que se conversar. Então, aquilo que o pessoal vai ter aqui lançado, que eles vão cadastrar aqui também de forma manual, para ter a opção de lançar aqui corretamente, tem que ter correlação com isso que está na base geral, beleza? Porque eu vou fazer esse vínculo por aqui. Então, ó, 53 ofertas. Então, se eu vim aqui e localizar a 53, ele tem que estar aqui, ó, existe, né? Deixa eu filtrar certo aqui. 53. Isso aqui, o Google Sheets ele tem um filtro diferente. Primeiro eu tenho que limpar tudo, filtro 53, marco e dou um OK. Isso, oferta da matriz província. Ofertas da província. A descrição aqui não importa muito. Por que está ofertas da província? Porque aqui está escrito ofertas da província, aqui nesse cadastro. Por isso que é bom padronizar, tá? Já aqui, como eu coletei daqui, e esse aqui eu coletei daquela informação que você me passou no WhatsApp, então tem uma diferença na nomenclatura. Não tem problema, porque eu sempre vou validar pelo código, beleza? Então, ó, 53 ofertas da província, e aqui 53 ofertas da matriz, tracinho província. Mas o que vale nesse caso é o 53. Mas seria bom padronizar. Aquilo que você tem aqui, deixa eu tirar o filtro aqui, ó. Selecionar tudo, ok. Seria bom padronizar tudo isso aqui distribuído em cada casa que corresponde, tá? Mas vamos focar aqui, não tem problema. E as despesas também, tá? Então, isso aqui tem que estar correlacionado com o que está vindo aqui. Então, vamos lá. Fluxo de caixa e relatório mensal. 100% do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Aquilo que está entrando, aquilo que está saindo, meu saldo anterior, meu resultado e fazendo essa matemática, tá? Isso aqui, ele vai vir de forma automática dessa base aqui, que é aqui que está movimentando entrada, saída, receita, despesa, beleza? Então, fluxo de caixa. Vim aqui. O que nós temos aqui? Aqui vai ser dinâmico, beleza? Muito bacana, muito legal. A única coisa que vai ter que alterar aqui é o mês que você quer enxergar o fluxo de caixa, o ano e qual a casa, beleza? O resto tá tudo automatizado, beleza? Então vamos lá, vamos supor que eu quero fazer o fluxo de caixa de maio. Por que tá? O fluxo de caixa tracinho maio, porque eu estou selecionado maio aqui. Se eu colocar março, ele já muda para março. Se eu colocar julho, julho automático, tá? Então vamos colocar maio, que é o que você vai startar aí. Imagina que isso aqui você vai fazer esse processo aqui no final de maio, né? Referente ao fecha de maio. Vamos lá. Coloquei maio de 26, tá? Província. Aqui ele vai trazer de forma automática o que estiver vinculado à província, por isso que é interessante cadastrar aqui o nome do padre, CNPJ, cidade, tal.
para ele vir corretamente aqui, tá? Aí nós temos o bloco de receitas e o bloco de despesas. Tá vendo que tá tudo? Você fala, Eugênio, mas eu não quero enxergar tudo isso da província. Da província não é tudo. Eu tenho as contas de receita e despesa vinculada à província. É aí que a mágica acontece, tá? Então vamos lá. Fluxo de caixa maio da província. Trouxe as informações. Saldo do mês anterior. Tá vendo que tem R$ 1.500 aqui? Que é justamente o que eu expliquei no início. Eu estou fechando maio, ou seja, o saldo do mês anterior é como fechou abril, certo? Como que fechou abril? 1.500, província, que é justamente o saldo inicial para eu startar a planilha. Beleza? 30 de abril, que é o último dia de abril, tinha 1.500. Então, maio nasce com 1.500. Por isso que aqui trouxe 1.500. Se eu mudar de casa aqui, ó, ele vai trazer o saldo relacionado à casa específica. Leonardo, se eu vim aqui, 1.265 do Leonardo. Beleza? Então, vamos voltar para a província aqui. Ó. Filtrei, ele já traz. Eu criei aqui dois botões. O atualizar vai fazer justamente essa questão de filtrar somente as receitas e as despesas que teve o lançamento da província. Ou seja, você nunca vai enxergar poluído um monte de coisa aqui que não faz parte da província. Você vai enxergar aquilo que teve movimentação. Beleza? Vamos fazer uma atualizar aqui. Ó. Atualizar. Está executando, executou. Pronto, limpou a base e trouxe. O que ele trouxe aqui? Que na província, o fluxo de caixa de maio iniciou com 1.500. Eu tive receita em maio de 10.900, que foi aonde? O código 53, 5.900, oferta, aluguéis, tal. Obviamente que tem dados fictícios aqui que eu fui lançando, tá? Então, a província no mês de maio teve isso de receita e de despesa isso aqui. Então, total de 10.900 de receita, 2.576 de despesa e o meu saldo final da província é de 9.824 em maio, porque entrou isso, eu tinha isso, entrou isso, eu tinha isso e saiu isso. Então, o meu saldo final do mês é 9.824. Então, a planilha está 100% automática, tá vendo que ela está trazendo esse resultado de forma dinâmica. Beleza? Atualizar, ele vai filtrar aquilo que aconteceu naquele período referente à casa que você está. Mostrar tudo, ele simplesmente vai abrir 100% aqui as informações. Aí quando eu volto em atualizar, ele traz aquilo que aconteceu naquela casa, tá? Olha que interessante, né, Nilton? Eu fui fazer um check aqui, ó, olha aqui. 9.824, certo? É o que fechou em maio, beleza? Teoricamente, se eu for enxergar junho da mesma casa, o meu saldo inicial, ou seja, o saldo do mês anterior, que no caso vai ser maio, em junho, ele tem que ser 9.824, beleza? Tá vendo que começou com 10.464? Tá errado, certo? Por quê? Olha o que eu observei. Nos testes que eu fiz anteriormente, lembra que quando eu comecei o vídeo tinha algumas informações já lançadas aqui, certo? De forma aleatória e tal. Olha que interessante. Quando eu venho aqui para maio, o meu saldo final de maio é 9.824. Vou até colocar aqui, 9.824, beleza? Automaticamente, junho tem que começar com esse saldo. Começou com 10.464. 10.464. Esse menos esse, menos esse. Então eu tenho uma descola aqui de R$ 640. Por quê? Por que está com essa descola? Vamos lá. Eu vim aqui nos lançamentos e localizei R$ 640 aqui, ó. Tá vendo? Ele está relacionado ao código 314, certo? Que em algum momento eu fiz vindo aqui e tal, de forma aleatória. Porém, o código 314, por isso que é bom ter essa padronização, beleza? Obviamente, tudo que eu tiver cadastrado aqui, esses códigos, tem que estar distribuído em cada casa, né? Para ter lógica. Como eu vou receber as informações de lá, tem que ser coerente. Então, tá vendo que eu tenho um código aqui 314 que eu lancei de forma aleatória? Ele está aqui. Ele está aqui na base. Porém, ele não veio para o fluxo de caixa. Eu não tenho o código 314 aqui. Por quê? Porque ele não existe aqui na minha base de cadastro. Ó, se eu vim aqui e colocar 314, ele não tem.
por isso que ele não encontrou, o fluxo de caixa não trouxe. Então, essa coerência com as contas que eu tenho aqui tem que estar distribuída em cada casa de forma correta o código. Vamos fazer um teste? Eu vou vir aqui ó, na minha base e vou alterar esse 314 para o 53. Tá? Ó, vou copiar isso aqui. Então, vamos supor que esse 640 seja da conta 53, que eu tenho cadastrado, está tudo certo. Se eu voltar no meu fluxo de caixa e atualizar, beleza? Junho 10.464. Se eu voltar para maio, atualizar, certinho, 10.464 e agora ele somou mais os 640 aqui no código 53 que tem coerência. Então, tá certinho. Então, agora ele atualizou para 10.464 porque agora ele somou um código válido, vamos dizer assim, e está coerente. Se eu mudar para junho, inicia com 10.464 e assim por diante. Ó, mês de julho, agosto, é esse saldo porque é o último valor que eu tenho parado aí, tá? Então assim, a planilha tá super funcionando, cara. Então é só fazer esse alinhamento aí das contas certinho. Importante, tá? Toda vez que você altera um mês ou uma casa, sempre clique em atualizar, tá? Ele refaz o cálculo ali e mostra o número correto, beleza? Quero mudar para casa tal, atualizar. Se ele não tiver nada, olha, ele trouxe zerado, tá vendo? Sem nada de receita e despesa. Ele só trouxe o saldo aqui, porque é o saldo inicial que eu tenho lá em abril, beleza? Se eu voltar para a província, atualizo, ele vai abrir aqui o cenário. Joia? E mostrar tudo, ele abre tudo. E aqui nós temos o relatório mensal. Isso aqui basicamente é aquele fechamento que você tinha né, na sua lá do lado, que ele traz uma visão mês a mês, tá? É a mesma lógica. Então aqui eu tenho um bloco para receitas e um bloco lá embaixo para as despesas. Mesma coisa, ele vai trazer tudo de forma poluída, mas você que vai startar, eu quero enxergar, vamos supor que agora nós estamos lá no final do ano. Eu quero ver como que foi dessa conta em maio, junho, julho, essa comparação mensal, esse fecha mensal. É aqui que você vai ter esse resultado. Então o que você coloca aqui? O ano, a casa e atualizar. Então eu quero ver da província 2026. Atualizar, mesma lógica. Ele vai enxugar, ó, enxugou e trouxe somente aquilo que tem lançado nesses períodos da província no ano de 2026. Então, ó, exatamente aquele resultado lá. Tá vendo que eu tenho umas coisas que lançado em abril, né? Deve estar lá lançado na base. Né? Tipo, deve estar lançado na base, é sujeira, porque eu não vou começar o mês, eu não vou começar a planilha, quer dizer, em abril, né? A gente vai começar em maio, começam em maio a lançar, mas trouxe aqui algumas coisas aqui, ó, inclusive negativo, porque eu lancei de forma fictícia aqui, ó, acabei trazendo para cá coisas do mês 4, tá? Mas não vai fazer sentido porque o start vai ser a partir de maio, certo? Mas enfim, só para mostrar que está funcionando. Então aqui vai estar o resultado. Quero ver agora esse fechamento da outra casa. Se eu clicar em atualizar, ó, ele trouxe aqui que tem uns lançamentos aqui. Em abril também, de forma errada, porque não vai ter. Mas quando essa base estiver limpa, ele não vai trazer nada. E assim por diante. Ó. Então, a planilha ela ficou limpa, ela não ficou poluída com um monte de guia aqui embaixo. Uma única guia você consegue chegar ao fluxo de caixa de todas as casas e o relatório também. Então, ficou limpo, ó, ficou 5 guias para você gerenciar todas as casas, tá? Ó, vem mostrar tudo, ele mostra tudo. Então, aqui nós temos então as 11 planilhas. Eu vou ter que compartilhar ela, mando para você, transfira a propriedade para você e depois você distribui para cada um, tá? Mas eu acho que o ponto importante agora seria a revisão, né? Se você quiser fazer por aí, Nenilton, não tem problema, tá? Que é o quê? Vincular. Eu vou entrar aqui na casa província e vou vincular os códigos e descrições da receita e despesa. Vou vir nessa casa e vou aqui e vou vincular. Simples assim. O único detalhe que tem que ter é que aquilo que você distribui em cada casa aqui, ele tem que estar nesse gerenciador aqui no cadastro das contas, beleza? Tem que ter essa coerência. Se está aqui, tem que estar aqui, beleza? Essa é a lógica, tá joia?